Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, os amigos do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez atendendo o convite da nossa irmã Selma e de todos os corações trabalhadores que fazem parte desta casa bendita chamado Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda. E eu mais uma vez aqui radiante de felicidade, porque todas as vezes que nós vamos fazer reflexões acerca do Evangelho de Jesus, é momento de muita emoção para todos nós, porque nós aprendemos muito com esta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, o Consolador prometido. Então, meus irmãos, para que a gente possa nos harmonizar, sentir a presença do nosso amigo maior, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, agora através do mecanismo da tecnologia. Agradecer, Senhor, por essa oportunidade bendita de juntos refletirmos acerca do nosso tema de hoje, que é a regeneração da humanidade. Que possamos juntos buscar o ensinamento, buscar o exercício do amor, que esse estudo de hoje possibilite, Senhor, o aprendizado, mas, sobretudo, a nossa reforma íntima, em internalizarmos os ensinamentos que a Tua proposta nos oferece. Muito obrigado, Jesus, e agradecemos mais uma vez o contato, o link com o plano maior, nós aqui do plano material e os amigos do plano espiritual, juntos, numa só sintonia. Muito obrigado e agradecemos a oportunidade. Que assim seja. Então, meus amigos, é isso. Então vamos estudar hoje sobre um tema: regeneração da humanidade. Um tema extremamente propício, não é? Por tudo que estamos passando, por todos os acontecimentos do momento que nós estamos vivenciando, este tema nos traz muitas reflexões, também muito aprendizado. E eu gostaria de convidá-los a realmente refletirmos acerca de tudo isso. Porque tudo isso que nós estamos vivenciando faz parte do processo. Faz parte. Então, o que nós vamos estudar aqui, meus irmãos, não é de hoje. Não é de hoje. O mundo, nosso orbe terrestre, ele passa por transformações de tempos em tempos. O nosso orbe gira. Nós sabemos disso, que o nosso planeta não para, ele gira em torno do Sol. Nós já sabemos disso. Então, não tem como ficar parado. Tudo é transformação, tudo é movimento, já nos dizem os Espíritos, já nos diz André Luiz em quase todas as suas obras. Então é importante a gente ter esse entendimento que todas as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, existe um fundamento, existe um porquê. E hoje, através desse ensinamento da doutrina espírita, nós já podemos afirmar para nós mesmos que não há necessidade da inquietação. Nós já podemos refletir
que nós podemos suavizar mais o nosso dia. Porque temos que viver um dia após o outro. Temos que buscar vivenciar cada minuto. O tempo nessa nossa trajetória, ele é muito importante. Ele é um aliado nosso. Então, o tema de hoje, né, apesar de ser um tema atual, porque nós tivemos um livro recentemente psicografado pelo nosso irmão Divaldo, pelo nobre espírito que leva o nome do centro, Manuel Filomeno de Miranda. O livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas esse assunto, como eu disse antes, ele é um assunto antigo. E tem uma mensagem aqui que vai nos balizar, digamos assim, a entendermos esse processo, que ela está na Revista Espírita, de 1866. Mais ou menos abril de 1866. E desde lá, os espíritos já falavam acerca de todas essas transformações que o planeta passa e que iria passar e que ainda vai passar. E mais do que tudo isso a gente já tem conhecimento. Nós não somos leigos nesse assunto de transformação. Nós já fazemos parte, somos partícipes desse processo de transformação há séculos. Porque não podemos esquecer das nossas encarnações passadas, em que vivenciamos muitas transformações, milhares de transformações. Então nós somos espíritos milenares. Nós estamos nesse estágio, nesse momento, e estamos vivenciando esse momento. É um momento de dor? É um momento dolorido? É. Mais um momento de aprendizado e de reflexão. Um momento de muito aprendizado. De muita sintonia. Então, eu inicio a nossa reflexão de hoje com uma mensagem que está lá no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde Emmanuel vai dizer que o futuro pertence ao espírito. Olha que interessante. Emmanuel vai dizer, o futuro pertence ao espírito. Está lá no prefácio do livro. E eu peguei só um trechinho, porque eu achei importante essas reflexões do Emmanuel. Ele vai dizer assim, compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta da renovação, como o berço é o acesso à experiência. Olha, gente, que lindo isso, que fantástico. O túmulo é a porta da renovação, enquanto que o berço é o acesso à experiência. Então percebam a profundidade destas palavras de Emmanuel, quando ele vem nos elucidar, né, que nada se acaba no túmulo. Muito pelo contrário, o túmulo é a porta, é a possibilidade da renovação. E quando nós nascemos, reencarnamos, voltamos para cá, para esta viagem no plano físico, o berço é o momento inicial do processo de experiência. No laboratório que nós escolhemos. Este laboratório que nós escolhemos tem um nome, chama-se Planeta Terra. Que é um mundo ainda, como nós sabemos, de provas e dores e sofrimentos.
mais conhecido como expiações. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas de forma sucinta, porque não tem como não falar de regeneração sem citar, na verdade, melhor dizendo, sem citar provas e sofrimentos. Então, Emmanuel vem dizer que o berço é acesso à experiência e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então, meus irmãos, só esta mensagem aqui daria para a gente fazer 1 hora de nossas reflexões, só nesta mensagem do nobre espírito Emmanuel. Então, para que a gente se concentre nessa mensagem, quando ele vem dizer que este planeta nosso, esta casa momentânea, é onde a gente faz o estágio. Ele traz aqui como se fosse estações. E cada vez que a gente reencarna, a gente é como se fosse uma estação. É como a gente pega um trem e vai parando de estação em estação. Ora a gente desce, ora a gente continua. E essas estações, a gente passa um tempo nelas. Pode ser 20 anos, pode ser 30 anos, pode ser 80 anos. E nessas estações nós vamos convivendo, vamos nos relacionando. Escolhemos uma matéria, escolhemos um corpo, escolhemos uma veste. Mas escolhemos uma veste, aquela que vai se adequar com as nossas necessidades de progresso. Então percebam o quanto é bela esta mensagem de Emmanuel para a gente iniciar as nossas reflexões acerca deste tema, regeneração da humanidade. E como eu falei anteriormente, lá na Revista Espírita de 1866, tem uma mensagem interessante que ele diz assim: os tempos são chegados. Gente, 1866, lá os tempos já eram chegados. E o Espírito vai dizer para nós assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Olha que interessante. 1866. Os tempos são chegados em que o planeta vai passar por grandes acontecimentos. E nestes grandes acontecimentos irão se realizar para possibilitar a regeneração do planeta, ou seja, a regeneração da humanidade, daqueles que habitam o planeta. Então, já se falava nisso naquela época de regeneração. E eu tive a curiosidade, mais precisamente, de buscar um significado. O que significa esta palavra regeneração? Então fui no dicionário, na internet, e pesquisei lá no dicionário online, e ele me diz que regeneração significa dar nova existência, melhorar, renovar, refazimento, transformação, construção. Então, a palavra regeneração vem todos esses significados. Construir, construção, refazimento, transformação, dar nova existência. E aí, quando a gente traz para nós, né, a gente vem buscar realmente que esse momento de regeneração é tudo aquilo que possibilita um processo de transformação. Dar uma nova existência a tudo isso. Possibilidade de refazimento. Então,
Os Espíritos já vêm falando para nós ao longo do tempo que estes momentos iriam chegar, mais intensos. E eis que agora, né, nós estamos passando por esta experiência. E aí, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, lá no prefácio, lá no início do livro, no rumo do mundo de regeneração, ele diz que poderia ter sido pior. Poderia ter sido uma catástrofe, através de uma guerra, de algo nesse tipo. Mas não. A sabedoria divina nos concedeu essa possibilidade de vir esse vírus. Porque poderia ser um estrago maior. Não estamos aqui levantando a bandeira da alegria dos desencarnes que vem acontecendo. Não é esse o objetivo. Mas não podemos negligenciar que tudo tem um porquê. Que tudo está sendo necessário. Todos esses acontecimentos são necessários para a possibilidade de renovação. Mas nós já sabemos disso. Até porque não esqueçamos, estamos reencarnados em um planeta de sofrimentos e dores. Então, o que é um planeta de provas e expiações? Né? Já que a gente vai falar de regeneração, o que é um planeta de provas e expiações? Por que o planeta tem que passar por esse processo de regeneração ou transformação? Porque nós, os habitantes deste planeta, temos que passar por esse processo de transformação. Então, quais os benefícios de fazermos parte de um mundo ou de um planeta, de um orbe de regeneração? Ou seja, regenerado. Quais são os benefícios? Então, essas perguntas que eu me faço e aproveito e compartilho com vocês para buscar esse entendimento, essas reflexões em cima do que os Espíritos vêm nos informar, do que a doutrina consoladora vem nos dizer. Então, o mundo de provas e expiações, né, a gente já vem passando por esse processo de transformação. Então, quando a gente sai lá e aprende a classificação dos mundos, quando a gente vem sabendo que nós já fomos um mundo primitivo, onde na verdade prevalece o instinto, puramente o instinto, onde prevalece a lei do mais forte. E aí, passado alguns milhares de anos, o planeta Terra evolui, vem para o mundo de provas, sai do primitivismo e vem do mundo de provas. E a gente já sabe disso. É só ler o livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem nos elucidar o porquê de tudo isso, como surgiu. Né? E é nesse mundo de provas e expiações que ainda, infelizmente, as dores, os sofrimentos estão por cima, vamos dizer assim. O mal ainda predomina sobre o bem. A gente sabe disso. Não é nada escondido de nós já sabemos disso. Bom, depois vem o processo de transformação de tudo isso, transforma-se o planeta, transforma-se a humanidade, etc. A gente entra no mundo de regeneração. E aí, na verdade, o bem já prevalece sobre o mal. Mas não nos esqueçamos, ainda é um mundo de regeneração. Ainda não é um mundo feliz ou ditoso.
Porque esta é a próxima transformação. A gente sai do mundo de regeneração para o mundo feliz, ditoso, onde o mal não existe. No mundo de regeneração ainda há, sim, um pouco de maldade. Mas o bem prevalece sobre o mal. Mas no mundo ditoso, no mundo feliz, o mal não existe. E aí, gente, depois de tudo isso, a gente vem para o mundo celeste, ou podemos dizer, um mundo divino, onde o bem reina soberano, o amor é soberano, o bem é soberano. Então é importante a gente entender essas classificações dos mundos para a gente se situar, entender aonde nós estamos, né? E aí, de que forma, vivenciando a nossa trajetória, rumando, né, a esse processo, de que forma nós somos desafiados? O que é que nos leva a progredirmos? O que é que nos leva a crescer? Porque progresso é uma lei. Daqui a pouco nós vamos falar aqui. E é uma lei natural. E referente às leis naturais, nós não fugimos dela, porque elas são leis divinas. Então nós somos desafiados através de provas e de sofrimentos. E provas e expiações, como se diz. E que são provas? Para a gente entender melhor. As provas são as nossas escolhas, meus irmãos. São as nossas escolhas para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. As provas são os nossos desafios do dia a dia. As provas é aquilo que a gente vai vivenciando nos nossos relacionamentos, com a família, com o trabalho, no trabalho, nas casas espíritas. As provas é o nosso dia a dia, é o nosso movimento. Então, em cada nova existência, o espírito encarnado, ele está sim sujeito a estas provas. A prova da paciência, a prova da tolerância, a prova da fé, do amor, da perseverança, da harmonia. Então tudo isso são provas que a gente vai passando para que a gente possa ir construindo em nós, lapidando em nós essas emoções, esses sentimentos, fazendo essas construções. E claro que a prova, ela serve de resgate também, né? Principalmente porque já no estágio do nosso conhecimento através do Consolador prometido, já sabemos que precisamos resgatar muitas coisas. De nossos débitos, né? De encarnações passadas. Temos a necessidade de nos melhorarmos para progredirmos. É fato. Não tem como fugir de tudo isso. Então essas são as nossas provas. Bom, e nossas expiações? O que são expiações, né? Então as expiações são as nossas experiências obrigatórias, que uns chama de expiações, outros chama de sofrimentos, de dores. São as experiências obrigatórias por termos, na verdade, utilizado muito mal o nosso livre-arbítrio em encarnações passadas. Cometemos muitos equívocos e que não nos interessa saber. Nós não precisamos saber dos nossos equívocos. Basta
prestarmos atenção nas nossas inclinações, nas nossas tendências. Então, essas expiações, essas dores, né, ela vem servir para nós, né, de forma, claro, infelizmente mais dura, mais sofrida, mais danosa para nós, espíritos encarnados, mas possibilita muito o nosso resgate e o nosso crescimento. Então é importante, né, a gente ter esse entendimento que a expiação é um resgate imposto pela justiça divina, principalmente aos espíritos recalcitrantes, vamos dizer assim, ainda insistentes no erro, podemos melhor falar. Porque a gente já tem consciência, nós adquirimos a nossa consciência de que sabemos o que é o certo e o que é o errado. Se a gente faz, meu irmão, vai ter, com certeza, o retorno. Então nós temos essa consciência. Porque tudo é lei natural. Tudo é lei natural. E na questão 614, por falar de lei, Kardec irá perguntar ao espírito o que se deve entender por lei natural. Questão 614 do Livro dos Espíritos. E o espírito responde: a lei natural é a lei de Deus. Simples. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então o espírito ele é curto na resposta dele. Que é lei, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, filho. A única verdadeira. Indica-lhe o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Olha que interessante. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz, ou seja, o homem só é infeliz quando se afasta desta lei. Olha que resposta interessante os espíritos dão a Kardec. Então, existe a lei natural. É a única e verdadeira. A lei divina, a lei de Deus, a lei soberana. E se você seguir ela, você é feliz. E se você se afastar dela, você é infeliz. Então, tá aí o ensinamento. Isso significa dizer que todas as nossas dores, todas essas nossas expiações que nós acabamos de ver aqui, ela tem uma causa. E a causa, ela é justa. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas e Deus é justo. Então, se Deus é justo, justo há de ser a sua causa. Então, meus irmãos, a gente se faz uma pergunta, podemos fazer uma pergunta nesse caso, quando a gente pode dizer assim, então quais são as razões dos sofrimentos da humanidade? Onde está a razão dos sofrimentos da humanidade? Porque se eu já aprendi que existe uma lei que me ensina o que eu devo fazer, que me mostra o que eu devo fazer, e se eu faço conforme esta lei, eu sou feliz. Por outro lado, se eu me afasto dessa lei, eu sou infeliz. Onde está a razão dos meus sofrimentos? A razão dos sofrimentos, ou seja, da infelicidade da humanidade, é simplesmente porque violamos as leis divinas. Os espíritos, nós espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, não sabemos de nada, mas recebemos a liberdade. Agora, fazemos mal
usamos mal esta liberdade, o chamado livre-arbítrio. Então, Herculano Pires vem no livro O Espírito e o Tempo trazer essa informação. A razão dos sofrimentos e da infelicidade, do desespero humano, é simplesmente a violação das leis de Deus. E aí, meus irmãos, por falar de lei, na questão 614 e no livro O Espírito e o Tempo de Herculano Pires, eu trago aqui para a gente relembrar quais são as leis morais. Porque também Kardec indaga onde estão as leis. E os Espíritos respondem, está na nossa consciência. Então está aqui. Nós conhecemos as leis divinas. Nós conhecemos porque nós somos filhos de Deus. Então a lei divina, primeira lei, lei divina ou lei natural? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então estas são as leis que nos regem. Estas são as leis que nos orientam, que nos traz a felicidade. E se, porventura, em algum momento, somos infelizes, é porque delas nos afastamos. Então é importante a gente entender essas leis, que é para a gente buscar efetivamente os porquês de estarmos passando por tudo isso. É importante sabermos disso. E também é importante sabermos de que nós não somos os únicos habitantes de um orbe que passamos por processo de transformação. Até porque lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec iria perguntar aos espíritos se são habitados todos os globos que se movem no espaço. Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim. E o homem está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, é importante sabermos disso para entendermos o porquê nós vivenciamos neste momento um estágio num orbe do qual ele passa por um processo de transformação. Porque neste espaço infinito, no cosmos e etc., que nós temos bilhões e bilhões e bilhões de planetas, onde temos bilhões de sóis e etc, e etc, já se transformaram e estão se transformando. Então nós não somos os únicos em achar que somos inteligentes, que vamos adquirir a perfeição, que vamos adquirir o progresso. Então é importante termos essa consciência. Sabermos que o nosso planeta Terra, como tudo que existe no universo, está submetido à lei do progresso. É interessante essa reflexão. Nosso planeta Terra, nosso orbe, nosso laboratório, nossa casa, nossa mãe Gaia, está, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente progride pela depuração dos seus habitantes, dos espíritos que habitam o planeta. Então tudo progride.
Tudo tem o seu momento de transformação, meus irmãos. Então, tudo que nós estamos passando hoje é fruto de um processo de transformação. Tudo é energia. Então a gente se inquieta, a gente se perturba, porque infelizmente ainda estamos ou somos muito apegados. Somos muito apegados. E no próprio Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que me falha agora, não sei se é a 912, mas está por lá, que Kardec pergunta como é que a gente pode se distanciar, digamos assim, do materialismo. E ele diz, praticando a abnegação. É nos abnegarmos. Porém, gente, não podemos negligenciarmos que nós precisamos do corpo material. Ah, eu sou espírito, então agora eu vou volitar. Não, gente. Pés no chão. Mas o que nós não podemos é nos inquietar e acharmos que as coisas materiais, elas são o objetivo da vida. Até porque quando Cristo foi indagado por Pilatos, tu és rei? Não sou rei, porque se eu fosse rei, o meu reino não é desse mundo. Então Jesus já disse a Pilatos. Então nós temos que praticar essa abnegação, esse apego às coisas materiais, para que a gente possa ir progredindo, se depurando, se refazendo nesse processo de transformação. Temos que caminhar juntos, porque existem mundos inferiores e mundos superiores, orbes inferiores e orbes superiores. Lá no capítulo 3 do Evangelho, mais precisamente no item 8. Capítulo 3 é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, item 8, ele vai nos dizer assim: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou embaixo da escala progressiva. Então, se eu me encontro já mais elevado, ou vamos dizer, estou nessa escala de elevação, já progredi, já consegui construir o amor dentro de mim, eu estou numa escala superior. Se eu ainda não consegui, eu estou nesse estágio, estou na escala ainda inferior. Agora, entre estar na escala inferior e entre estar na escala superior, é uma questão de escolha minha nesse processo de transformação. É seguir a cada dia, a cada momento, a cada minuto. Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar, meus amigos. Porque a lei vai sempre nos levar para frente. O que a gente precisa é ter esta consciência. E o Cristo veio nos ensinar como adquirir esse progresso, como ir para essa escala superior. É praticando o amor. A lei de justiça, de amor e de caridade. E a doutrina espírita vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, o progresso, ele vai existir, ele existe. Nós vamos progredir.
Mas é necessário que a gente entenda esse processo. É necessário que a gente entenda esse processo de transformação. E para que se transforme, as coisas sejam transformadas, é necessário ter perdas. É necessário ter uma limpeza. Você consegue fazer uma arrumação, fazer uma limpeza, fazer qualquer coisa, transformar algo, sem que você não bagunce? Ou sem que você não se desfaça de algumas coisas? Você abre seu guarda-roupa, está entupido de roupas. Você olha para esse guarda-roupa e diz assim, poxa, eu preciso arrumar isso. O que é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar. Eu preciso arrumar. Então, para eu arrumar, eu tenho que organizar. E nesse processo de organização, você vai ter que tirar alguma coisa. Porque algo pode estar ali a mais. Você vai ter que destruir algo. E é nesse sentido que eu me refiro da questão 728. Quando Kardec vem perguntar no Livro dos Espíritos, questão 728, quando ele vem perguntar assim, é lei da natureza a destruição? E ele diz, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação. Gente, é fantástica a resposta do Espírito. Então, a gente se inquieta, a gente se perturba, a gente fica triste, porque estão tendo perdas de vidas materiais. Corações muito próximos estão saindo do corpo. Corações ainda nesse processo estão deixando o corpo. E aí fica a saudade, né? Se sente aquela ausência. Mas por que tudo isso? Porque a gente ainda é muito apegado. Mas é necessário. Então o Espírito diz, o que tu chamas de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação, a melhoria dos seres vivos. Então, meus irmãos, infelizmente tem que ter esse processo. Você tem que se desfazer de algo para poder rearrumar, para poder transformar. E aí, tem uma outra pergunta acerca desses que eles chamam de flagelos destruidores, na questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E ele responde, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade de regeneração moral dos espíritos? Então, gente, está aí a resposta de tudo que nós estamos vivenciando. Está aí as respostas. Ou estão aí as respostas. Então, tudo tem que progredir. E quando vem uma em situações dessa, da qual nós estamos vivenciando, é para progredir mais depressa. Porque, meus irmãos, não vamos aqui colocar um véu sobre nossos olhos. Estava demais. Demais. A natureza sofrendo. Estava demais. Hoje, a gente se encontra em casa. A possibilidade de melhorar os relacionamentos. Hoje, está incerto. A gente não sabe amanhã, depois da manhã. Os projetos eram sempre, eu tenho que comprar isso, eu tenho que adquirir isso, eu tenho que... Gente, estava demais. Então vem o freio. E os espíritos são extremamente amorosos conosco. Diz assim, gente, vamos dar um para,
olhar para dentro, vamos nos aquietar, vamos nos entrar em quarentena, como é uma palavra da vez, vamos ficar dentro de casa e olhar para dentro de nós, para que a gente possa entender tudo isso. Então, meus irmãos, esta é a marcha progressiva da humanidade. É a marcha progressiva da humanidade. De uma maneira, ela pode ir lenta, gradual. De uma maneira, ela pode ir mais rápida, mais brusca, mas com um objetivo. O objetivo da progressão. Da progressão. E aí, na questão 791, tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E eles respondem sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Até porque o fruto não pode surgir antes da flor. Então, a gente chegou a um patamar de avanço tecnológico muito grande. E graças a Deus, muito necessário. Nós já desenvolvemos muito a parte da ciência, da tecnologia. Tá aí a vacina, saiu tão rápido. Coisas que levavam aí 3, 4 anos para se ter o resultado de uma vacina, levou pouquíssimo tempo. Avanço, tecnologia, modernidade. Legal, mas e o moral? Este sim precisa avançar. E para que ele avance, acompanhe esse avanço tecnológico, é necessário estes chamamentos, estes convites que a divindade maior nos faz, nos traz para que a gente possa aprender. Então, lá no livro Consolador, existe uma pergunta e Emmanuel vai nos responder. A pergunta é: de que modo pode-se conceber de algum modo, melhor dizendo, pode-se conceber a felicidade na Terra? E o Espírito responde, Emmanuel responde: se todo Espírito tem consigo a noção de felicidade, é sinal que ele existe. Então, se nós temos a noção de felicidade, é porque com certeza a felicidade existe. Então, as criaturas se encontram intoxicadas, dirá ele mais um pouquinho na frente na sua resposta. As criaturas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Então a gente, nesse mundo como nós estávamos, obcecados pelo planejamento futuro, pela compra de algo, pela aquisição de algo, a gente não contemplava a natureza, a gente não contemplava o lar, a gente não se olhava um para o outro, porque é uma forma totalmente mecânica, do dia a dia, corre, trabalho, escola, estudo, pá. Gente, calma. Vamos contemplar, vamos ressoar com a natureza. Vamos respirar. E respirar hoje é um insumo importantíssimo. Respirar hoje nem todo mundo pode. Estão aí as UTIs lotadas, de corações em sofrimento, precisando de um oxigênio, precisando de um cilindro de oxigênio que faltou lá no Amazonas. Lá em Manaus, perdi amigos queridos. Morei 20 anos no Amazonas, em Manaus.
perdi amigos queridos, colegas da casa espírita onde frequentei há 18 anos. Perdi. Por quê? Porque faltou oxigênio. E nós podemos respirar, gente. Esse insumo tão precioso que a gente não contempla. A gente não contempla nosso corpo, nossas mãos, nossos olhos, está na nossa frente para nós enxergarmos. Mas a gente não consegue enxergar à frente. A gente só pensa em algo muito lá na frente, de ordem material. Então, meus irmãos, é isto que a espiritualidade vem nos alertar, nos dizer. E lá no livro, lá no capítulo 1, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o Espírito diz assim: de nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolviam em volumosa cortina de sombra. Então, já estava se aproximando as situações da qual tudo aconteceu. E, gente, isso não é novidade para nós. Então, a gente precisa avançar rápido. Precisamos avançar em ética. Precisamos avançar, nos livrar, na verdade, dos preconceitos de raça, de cor, de religião. Precisamos de educação, precisamos de solidariedade, precisamos de benevolência, de caridade, de amor, de fé. Isso é que nós precisamos. E isto a espiritualidade está dizendo para nós. Crianças, observa o que está à tua frente, meus filhos. Olha mais para o outro é a ponte do teu progresso. O outro é a possibilidade de você progredir, meu irmão. Você não está enxergando o outro. Você está enxergando o teu planejamento de vida, mas que o outro faz parte dele, você não está enxergando. Muito pelo contrário. O que a gente vê no mundo de hoje são os sinais dos tempos. Que os Espíritos já nos diziam. Se você abrir o livro Obras Póstumas, tem uma mensagem lá de 25 de abril, que na verdade foi tirada da Revista Espírita de 1866. Mas essa mensagem eu fui buscar no livro Obras Póstumas. Ele diz: ver-se-ão suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita, até entre jovens e crianças. Está lá no livro Obras Póstumas. E o que é mais interessante de tudo isso é que eu fui pesquisar na revista Veja de 2019. 2019, na revista Veja. Tem uma manchete dizendo que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos. Ora, os Espíritos estavam dizendo lá em Obras Póstumas, lá na Revista Espírita, 1866, abril de 1866. Está tudo isso acontecendo, está tudo acontecendo hoje. Suicídio, a segunda causa, segundo a OMS, está na Revista Veja, 2019. Então, gente, alerta. Alerta. Temos que buscar a nossa libertação. E a gente só se liberta pelo amor, pela troca, pela transformação. É isso que nos vai gerar o progresso, a transformação. E nós somos partícipes disso. Nós somos partícipes desse momento de transformação. Não é à toa que nós estamos aqui. E nós, espíritas, que temos esse conhecimento, que temos essa possibilidade desse clareamento de ideias, onde a doutrina vem nos trazer, responsabilidade, meus irmãos.
responsabilidade. É importante lembrarmos, para finalizarmos as nossas reflexões, já indo para a nossa finalização, é importante lembrarmos que nós estamos numa nova era, a era da cooperação. Cooperação. Esta é a nova era, esta é a nova moda. É onde a gente deve seguir. A nova geração terá uma evolução muito mais baseada na cooperação do que na competição. Espíritos que estão chegando. Espíritos que estão reencarnando. Essa nova geração, ela vai estar mais elencada, mais focada na cooperação do que na competição, do que a nossa geração, que é pura competição. Esses espíritos terão menos idade de fase infantil, porque a gente sabe, os espíritos vêm nos falando que em mundos felizes, ditosos, a idade espiritual infantil é muito menor do que a nossa. É por isso que a gente se estranha quando vê uma criança, agora, vê uma criancinha que, você dá um celular para o menino já... Claro, poxa, ele já está noutra vibe, está noutra... Então, esses espíritos, eles vão focar na cooperação e não na competição. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para pensar no outro, para pensar no próximo, e não pensar só em nós. Pensarmos no que o outro precisa. O que o outro está precisando? E aí, meus irmãos, para encerrarmos, eu deixo uma mensagem que está lá no livro Obras Póstumas, e o Espírito dá uma mensagem para nós. Ele inicia assim: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e de devotamento. Não tem mais os obstáculos, porque não há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange, um posto de honra que vós mesmos pedistes e do qual é preciso vos tornar dignos pela vossa coragem, a vossa perseverança e o vosso devotamento. Então, gente, este é um recado que eu levo comigo, como espírita, de que nós estamos vivenciando esse momento porque pedimos, muitos de nós pedimos para estar aqui, mas mais do que nunca, é uma oportunidade da gente olhar para o outro, da gente cooperar, da gente trabalhar em prol, sabendo que o outro precisa do nosso acolhimento, da nossa contribuição, da nossa cooperação. Porque com certeza eu vou querer que alguém me veja como outro. E aí vem o ensinamento de mais de 2000 anos. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Que a luz do Divino Mestre Jesus invada o coração de todos vocês, meus irmãos, do Centro Espírita Filomeno de Miranda. Que Jesus esteja no coração de vocês e que possamos cada vez mais buscar o trabalho do amor, o trabalho do bem, a transformação nossa, transformação moral, para que assim a gente possa ser partícipe desse mundo de regeneração. Muita paz, muita alegria no coração de vocês. Fiquem com Deus.